Fala aí, Dev, tudo bem? Espero que esteja tudo certo contigo. Giovanni aqui falando, e nesse vídeo vamos falar sobre a entrada de dados no Java. Dessa forma, nós conseguimos capturar as informações que nós vamos digitar e salvar essas informações em uma variável. Entrada de dados no Java. Provavelmente você já deve ter se perguntado quando nós íamos começar a enviar informações para as nossas aplicações. Então, finalmente essa hora chegou. E para isso, nós vamos utilizar uma classe chamada Scanner. E essa classe Scanner pertence a um pacote chamado Java Util. Então, para utilizarmos o Scanner, nós vamos precisar realizar o import desse pacote e da classe. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, quando nós criarmos a nossa aplicação, inicialmente nós vamos precisar realizar um import. Então, é import java.util.scanner. Depois, nós precisamos criar uma instância dessa classe. Instanciar uma classe ou instanciar um objeto significa criar um novo objeto. Então, aqui eu utilizei dois termos, né, instância e objeto, que vocês não estão muito familiarizados e a gente não falou muito sobre isso. Mais à frente, quando nós estudarmos os objetos, nós vamos falar com muitos detalhes sobre isso. Mas neste momento, para conseguirmos enviar informações para as nossas aplicações, vamos apenas replicar esse código que, de certa forma, vai ser sempre igual. Então, seguindo, criamos a nossa instância. Então, depois nós podemos passar a utilizar o scanner, esse objeto que criamos, para ele ler as informações digitadas. E por último, nós precisamos encerrar o nosso objeto scanner, por isso utilizamos o scanner.close. Existem métodos diferentes para cada tipo de dado que vai ser inserido. Por exemplo, quando nós formos digitar uma string, nós vamos utilizar o scanner.nextLine. Quando formos digitar um número com vírgula, vamos utilizar o next.float ou next.double. E quando formos utilizar um booleano, podemos ali utilizar o next.boolean ou inteiro, next.int. Enfim, para cada tipo de dado ali existe um método. Então, nós vamos ver esses métodos com mais detalhes no nosso código. Então, vamos lá. Vou abrir o brackets. Assim como de costume, vamos criar a nossa pasta aula 10. No folder, aula 10. E vamos criar a nossa classe, inicialmente o nosso arquivo, claro, aula, entrada dados 01.java. Vamos criar a nossa classe, public class entrada dados 01, e vamos criar o nosso método main, public static void main, e vamos colocar aqui o string. Ok, classe e métodos criados. Agora, nós precisamos realizar o import do scanner. Então, antes da implementação da nossa classe, então, a nossa primeira linha da aplicação vai ser o import espaço java.util.scanner. Lembrando que o scanner é com letra maiúscula e dois N's, ponto e vírgula. Então, realizamos a etapa 1, que é o import do scanner. Agora, nós podemos, então, começar a utilizá-lo. Para isso, precisamos criar uma instância, instanciar o objeto. Então, scanner, tenho aqui o objeto, vou dar um nome para ele. Aqui o nome pode ser qualquer coisa, A, B, C, assim como, por exemplo, criar uma variável, x, mas
por um hábito e uma boa maneira de programar, a gente sempre põe o nome da variável de forma bem explicativa. Então, eu vou chamar de scanner também, igual a new scanner. E abrimos e fechamos parênteses e um ponto e vírgula. Dentro do parênteses, vamos adicionar um system.in. Beleza? Seguindo, podemos, de fato, passar a realizar a leitura das informações. Então, para isso, vamos colocar aqui scanner. Ponto. Vejam que agora esse scanner que eu estou digitando é o scanner com letra minúscula, ok? Que é o nome utilizado aqui do nosso objeto. Então, scanner.nextLine. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Com este trecho, nós passamos a ler uma informação digitada. Então, nós podemos atribuir isso a uma variável. Então, string nome recebe scanner.nextLine. E para deixar isso um pouco mais legal, vamos criar aqui um system.out.println e vamos colocar aqui algumas mensagens. Vamos lá. Olá, Dev. Qual é o seu nome? E por último, vamos exibir na tela o resultado. Então, mais um system out print e vou exibir apenas o nome. Salvei o meu arquivo. Vamos abrir o terminal. Aumentar o zoom aqui, como sempre. E deixa eu acessar a pasta do nosso projeto. Aula 10. Temos aqui o nosso arquivo entrada de dados 01. Vamos executar a aplicação Java espaço entrada de dados 01. E vejam que tem a primeira informação que aparece, né? Temos aqui o nosso system out println. Olá, dev, qual o seu nome? Porém, vocês viram que o terminal ficou preso aqui. Ele não exibiu, por exemplo, esta linha como em outras situações em que ele iniciava a aplicação, realizava os prints pedidos e finalizava a aplicação. Agora, a nossa aplicação ainda está executando e está esperando que eu digite algo. Então, vou colocar aqui Giovanni. E quando eu der um Enter, ele imprimiu a mensagem Giovanni e agora sim finalizou a minha aplicação. Certo? Bem tranquilo. Então, aqui inclusive a gente pode complementar. Meu nome é... E vamos fazer uma concatenação. Só para distinguir do que digitamos e do que está sendo impresso no terminal. Vamos ver então a entrada de outros tipos de dados além da string. Vou copiar o system out println. Vamos colocar aqui então um inteiro. Qual a sua idade? Eu vou colocar um outro print aqui. Minha idade é... E vamos criar uma variável chamada idade. Já vou deixar aqui. Vamos, então, fazer a captura dessa informação também. Vou criar agora uma variável do tipo int, idade, igual a scanner.nextInt, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos salvar e vamos ver o que acontece. Vou aqui para o terminal.
vamos executar a nossa aplicação. Olá, Deb, qual é o seu nome? Giovanni. Então, meu nome é Giovanni. Qual a sua idade? 30 anos. Minha idade é 30. Então, aqui, vamos concatenar também 30 anos. Tranquilo. Vamos fazer, então, mais um exemplo com o double, pode ser? A gente pode duplicar aqui todo esse trecho de código. Então, ao invés de pedir a idade, qual é o seu salário? Agora sim. Vejam que, ao invés do int, então, vamos utilizar um double salário, é o nome da nossa variável. Quando criamos variável, lembrando, tá? Não podemos utilizar acento. Scanner.next. Agora, então, double. Abre e fecha parênteses. Vamos mudar a mensagem. Meu salário é... E vamos colocar aqui, inclusive, vamos apagar anos e aqui colocamos salário. Então, só para a gente ter alguns exemplos, bem simples. Salvei. Vamos aqui para o terminal e vamos executar a nossa classe. Olá, Deb, qual é o seu nome? Giovanni, sua idade 30 anos. Qual é seu salário? Meu salário é 50 mil. Vamos colocar uma vírgula aqui. Beleza, então acabamos enviando as 3 informações e os prints todos sendo exibidos. Meu salário podia ser 50 mil mesmo, né? Um dia a gente chega lá. Eu e todos vocês. E por último, vamos criar um exemplo com o Boolean. Copiei esse trecho de código. Vamos ver então. Vou criar aqui uma situação. Então, essa situação vai ser do tipo Boolean situação. Lembrando que não tem acento, não tem cedilha quando criamos variável. Scanner.next Boolean e situação. Vamos colocar aqui a nossa variável. Ok. Vamos executar a nossa aplicação. Opa! Olha só, faltou parênteses aqui. Vamos fazer certo que dá certo. Agora sim. Olá, qual é seu nome? Giovanni, sua idade 30 anos. Qual é seu salário? 55 mil. Acabei de receber um aumento. E a situação true. E temos aqui então alguns exemplos da entrada de dados. Esse foi o nosso conteúdo sobre entrada de dados. Pratiquem bastante. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!